E aí galera, tudo bem com vocês? Esse vai ser um vídeo um pouquinho diferente que eu vou fazer aqui no canal, porque eu acho que momentos como esse, né, que a gente tem uma decisão se aproximando aí nessa próxima quarta-feira, Cruzeiro e Lanús, semifinal de Copa Sul-Americana, eles pedem às vezes, não um vídeo motivacional, algo nesse sentido, mas a gente precisa em alguns momentos relembrar do que somos, tá? E eu acho que muitas vezes a torcida do Cruzeiro, entendo que muita gente ainda tá chateada pelos últimos anos, muitas mágoas, né, pelo que o Cruzeiro sofreu, a maior crise da sua história, com rebaixamento e tudo mais. Só que eu acho muito importante que a torcida do Cruzeiro se lembre um pouco das conquistas e também das crises, porque tem muita gente que acha que o Cruzeiro ele é um time que sempre esteve por cima, brigando por tudo, ganhando tudo, e isso não é verdade, tá? Eu acho que é muito importante a gente ressaltar a história do Cruzeiro, de todas as conquistas, de todos os grandes momentos, e nós vamos fazer isso nesse vídeo, mas aprender a observar um pouco mais o contexto e o que é que forjou essa geração vitoriosa que o Cruzeiro teve a partir da década de 90 especialmente. Então no vídeo de hoje eu vou trazer para vocês alguns pontos relacionando aqui a conquista da Supercopa de 1991 com essa possibilidade de conquista da Copa Sul-Americana pelo Cruzeiro em 2024, que obviamente nós precisamos fazer muita coisa ainda, né? Nós precisamos conseguir um empate e passar nos pênaltis ou ganhar o jogo contra o Lanús na Argentina, que obviamente não será uma missão simples, embora a qualidade técnica, né, dos jogadores, o Cruzeiro até tenha mais qualidade que o próprio clube argentino. Mas vamos olhar um pouquinho para esse contexto, esse histórico, porque o Cruzeiro campeão da Supercopa de 91, inclusive eu vou deixar até um link aqui na descrição para vocês, que tem um documentário que foi feito pelo Gui Lopes, que é alguém que faz um conteúdo muito bacana sobre o Cruzeiro aqui no YouTube, é um canal que eu acho que não é tão conhecido assim, mas acompanhem lá porque tem muito material histórico do Cruzeiro. Eu não vou botar os lances nesse vídeo, tá? Justamente para que vocês assistam lá o vídeo do Gui, que tem tudo muito bem pontuado ali. Ele fez um documentário com depoimentos de pessoas importantes nessa conquista do Cruzeiro, Adilson Batista, o goleiro Paulo César, enfim, é um conteúdo muito legal. Eu vou deixar o link na descrição e recomendo que vocês assistam logo depois de assistir esse vídeo aqui, que vai ser mais curtinho, tá? Hoje não teremos live, vai ser um negócio bem objetivo mesmo, tá? Mas assim, gente, o Cruzeiro de 1991, ele não era um time super vencedor. Tem muita gente que, não, Emerson, mas o Cruzeiro já tinha vencido a Taça Brasil em 66, o Cruzeiro já tinha ganhado a Libertadores em 76, por isso jogava a Supercopa, né, que era um torneio que tinha como critério de disputa: você já é campeão da Libertadores? Sim, então você participa da Supercopa. Não tem Libertadores, então você não tem direito de participar. Inclusive é um campeonato espetacular, infelizmente foi descontinuado ali já na reta final da década de 90, porque tinha muito torneio da Conmebol, né? Aí acabaram com a Supercopa, que era um campeonato maravilhoso. O Cruzeiro ganhou em 91 e isso abriu a porta para uma geração de conquistas a partir daí, porque a gente ganha a Supercopa 91, 92, a Copa do Brasil, que tinha acabado de iniciar, né, em 89, nasceu junto comigo, inclusive. A Copa do Brasil ainda estava começando, o Cruzeiro vai ganhar a primeira vez em 93. O Cruzeiro não tinha vencido nenhum título brasileiro, né, campeonato brasileiro com essa nomenclatura, o Cruzeiro não tinha vencido ainda. A Taça Brasil de 66 eu já citei, ela depois foi considerada também um campeonato brasileiro, mas era um torneio super importante, nunca deixou de ter, mas campeonato brasileiro era algo que o Cruzeiro não tinha. A década de 80 ela foi extremamente problemática para o Cruzeiro, porque se a gente pegar o título da Libertadores de 76 e o vice da Libertadores de 77 contra o Boca Juniors, que a gente foi roubado, inclusive, na decisão por pênaltis, a partir daí, o Cruzeiro ganha o Mineiro em 77, depois ganha 84, 87 e 1990, tá? Tirando isso, o Atlético Mineiro estava dominando o futebol estadual e o Atlético Mineiro, passando perto de ser campeão nacionalmente, não conseguiu, ainda bem, obrigado Flamengo, São Paulo, enfim, mas era isso, era um momento muito complicado do Cruzeiro e nós não vivemos isso. Eu não vivi, eu sou de 89, acho que a maioria das pessoas que está assistindo não viveu, se acostumou com um Cruzeiro a partir dos anos 90. E toda a trajetória de vitória, ela vai começar em algum momento em que as coisas que todas estavam dando errado passam a dar certo, tá? E a Supercopa de 91 é um ótimo exemplo disso.
Dá uma olhada aí na campanha do Cruzeiro na Supercopa. Era um torneio totalmente de mata-mata, né? O Cruzeiro jogou 8 partidas e ganhou apenas 2. O Cruzeiro ganhou do Nacional do Uruguai nas quartas de final por 4-0 e tomou um 3-0 na volta do Uruguai, ou seja, quase que deu ruim, tá? E na decisão nós perdemos o jogo de ida para o River Plate por 2-0 na Argentina, revertemos em BH por 3-0. Esse é um momento mágico, um dos grandes momentos da história do Cruzeiro. Mas dá uma olhada nesses jogos contra Colo-Colo e contra Olímpia, tá? As datas das partidas. O Cruzeiro empatou com o Colo-Colo em casa por 0-0, empatou fora e ganhou nos pênaltis. Contra o Olímpia, a mesma coisa. Empatamos em casa por 1-1, fomos fora, empatamos de novo e ganhamos nos pênaltis. Acho que aqui já deu pra entender onde é que eu quero chegar, né? O Cruzeiro fez o quê no jogo de ida contra o Lanús? Decepcionou e muito os 60 mil torcedores que estavam no estádio, fez uma partida apática, horrorosa. Foi, assim, gente, uma lástima o que aconteceu naquele 1-1 da semana passada. Mas na volta agora, Lanús e Cruzeiro, lá Fortaleza. Tem alguma coisa que impeça o Cruzeiro de ganhar o jogo e se classificar para a decisão da Sul-Americana? Não, não tem, tá? Não tem absolutamente nada que impeça. É uma questão de um jogo. É um jogo que precisa ser mais competente que o seu adversário, fazer gol, aproveitar as chances e ganhar. Não é impossível o Cruzeiro ganhar do Lanús, muito pelo contrário. Eu acho que é um confronto extremamente equilibrado quando a gente observa que são dois clubes em péssima fase. Olha a sequência recente do Cruzeiro aí, meus amigos. 7 jogos sem vitória, tá? A última partida que o Cruzeiro ganhou foi no dia 19 de setembro, aquele 2-0 contra o Libertad lá no Paraguai. Olha aí, vitória fora de casa, inclusive, né? Depois a gente teve um empate por 1-1 no Mineirão, e a última vitória do Cruzeiro foi com o antigo técnico Fernando Seabra, que caiu após esse empate contra o Cuiabá. Então, assim, o recorte recente do Cruzeiro é um horror, e o recorte recente do Lanús também é um horror. Dá uma olhada aí nos últimos 15 jogos deles também, tá? Nesse período, apenas 2 vitórias, né? O Cruzeiro até ganhou um pouquinho mais, tem 3, grande porcaria, mas o Lanús não ganha há 11 partidas. E por que eu tô pegando esse recorte aqui? Para mostrar que são dois times limitados, os dois vêm em crise de confiança. O Lanús terá a torcida a seu favor, sim, é um aspecto que pode fazer a diferença para eles. Vão tentar pressionar, arbitragem e tudo mais, mas é o Cruzeiro, gente, tá? O Cruzeiro é um clube que tem tradição, é um clube que merece respeito e tudo depende de quem está em campo, tá? Acho que o que aconteceu no último sábado contra o Atlético Paranaense, aquela atuação horrível, expulsão do Rafa Silva, confusão ali, jogador não fala e tudo mais, o Fernando Diniz falou uma coisa interessante, né? Episódios como esse, ninguém passa impune, ou melhora ou piora. Pode piorar? Pode piorar, mas tem um potencial para melhora também, tá? E eu acho que a energia que a gente gasta para ser otimista ou para ser pessimista é a mesma. Então, meus amigos, no final das contas, nós somos cruzeirenses, não somos? Então a gente vai para esse jogo iludido que a gente pode vencer. E iludido não é, vai lá, bobão. Não, iludido, ilusionado, como falam no futebol sul-americano. Você tem que ir para um jogo com a expectativa de vitória. Se você não vai para um jogo acreditando que você pode vencer, você já perdeu, tá? Então é a primeira coisa que tem que ter, obviamente, no elenco, na diretoria, na comissão técnica. Eles precisam estar confiantes nisso e nós vamos fazer o nosso papel. Torcida do Cruzeiro no estádio será um número muito reduzido, né? Mas tem lá o nosso percentual que certamente vai representar bem o Cruzeiro no estádio e os milhões de torcedores, muito mais inclusive que do Lanús, espalhados pelo mundo. Os milhões de cruzeirenses têm também esse direito e essa obrigação de apoiar, de torcer, confiar. Eu não vou pedir que ninguém confie, mas que não desacredite do Cruzeiro, tá? Porque o Cruzeiro tem uma história muito grande. E duelos desse tipo, tropeçamos em casa, vamos ter que buscar fora. Outros exemplos, Cruzeiro e Cerro Porteño, Libertadores 2014. Cruzeiro tinha um time muito melhor, é claro, mas em casa fez um jogo horrível, empatou com o gol do Samúdio na última bola e foi lá e ganhou por 2-0, inclusive com 2 gols no final, quando parecia que a vaca ia pro brejo, né? Um gol do Dedé, um gol do Dagoberto. Tá? Aí depois não, voltando mais, 1996, nós tínhamos um time limitado, o Palmeiras tem um puta time, era muito melhor que o Cruzeiro, mas muito melhor que o Cruzeiro. Empatamos por 1-1 no Mineirão, fomos jogar lá em São Paulo e o Cruzeiro ganhou, é história, todo mundo se lembra do gol do Marcelo Ramos, do gol do Roberto Gaúcho, enfim, o Cruzeiro foi lá e fez aquilo que ninguém pensava ser possível. Então o que eu gostaria de falar para vocês
Não esqueçam que o Cruzeiro é o Cruzeiro, tá? Não subestimem a capacidade do nosso clube. A gente não subestima a capacidade de burrice, de incompetência também, mas lembrem que o Cruzeiro é capaz de fazer grandes coisas. E este jogo tem potencial para ser um ponto de virada na história do Cruzeiro. Afinal, é uma torcida extremamente ferida com os últimos anos, né? Tá todo mundo muito chateado com o rebaixamento, briga contra para não cair depois, costuma subir para a Série A, clube roubado, quase acabou. Ronaldo veio, deu uma ajeitada, uma melhorada, agora é um início de trabalho do Pedro Lourenço, né, como o dono da SAF do Cruzeiro, e os próximos anos eles têm uma tendência a ser muito melhores do que foram os últimos, tá? Uma tendência. Por quê? Porque não tem mais aqueles problemas tão graves, né, de ordem financeira que foram organizados, tá? Este ano não é um ano maravilhoso para o Cruzeiro, mas é um ano que pode ser salvo por esse título de Copa Sul-Americana. Talvez eu esteja pedindo demais em falar, pô, vamos dar um voto de confiança. Pensem, apenas pensem a respeito, tá? E na hora que a bola rolar amanhã, Lanús e Cruzeiro, né, nessa partida importante, lembrem-se que é o Cruzeiro. Os caras que estão de azul, talvez de branco, né, não sei qual vai ser a cor que a gente vai jogar, mas são o Cruzeiro Esporte Clube, tá? O Cruzeiro Esporte Clube tem uma história muito grande, muito relevante, que merece e vai ser respeitada. Eu aposto com vocês que o Lanús respeita mais o Cruzeiro, talvez, do que alguns torcedores do Cruzeiro pensam, tá? Eles não são um time imbatível, tem problemas, nós também temos problemas, é simplesmente uma questão de ser mais eficiente dentro desses 90 minutos, ou pênaltis que sejam, e conseguir essa vaga na decisão. E vamos deixar bem claro que eu não tô pedindo a ninguém para negar o que é ser o cruzeirense, tá? E ser cruzeirense também é ser muito crítico, um pouco mais ácido que os torcedores de outros times, a gente reclama, a gente pega no pé, a gente cobra, e isso não pode mudar, tá? Mas que a gente apenas não entre com pensamento derrotista. É uma coisa que eu vejo em muitos torcedores do Cruzeiro, em muitos discursos na torcida do Cruzeiro. Eu sinceramente acho que eles não ajudam em nada, eles tornam o ambiente um pouco pior e a gente não precisa disso, tá? O Cruzeiro tá em dificuldades, mas vamos lá, gente, é um jogo, é futebol, tá? É jogar e qualidade técnica, como eu já falei, acho que nós temos mais que o Lanús. E o time do Cruzeiro de 1991, ele não era um timaço também não, tá? Não era um time de craques. Pô, mas tinha jogadores importantes, tinha Adilson, tinha Boiadeiro, tinha Charles, sim, tinha ótimos jogadores. Mas jogadores também, alguns já numa reta final de carreira, alguns jogadores questionados, que vinham de momento ruim, tá? Essa Supercopa de 91 foi um ponto de virada para a história do Cruzeiro a nível de conquistas, né? Abriu uma porteira e tem até uma outra meia coincidência, né? O Cruzeiro não conquistava aí um grande título continental há 15 anos, né? O Cruzeiro tinha feito o título lá em 76, tinha perdido em 77 a decisão contra o Boca Juniors e a gente não conseguia chegar de forma importante, nem disputar muitas vezes competições continentais. Agora as coisas mudaram, né? É muito mais fácil ter acesso aos torneios continentais, né? Quase todo mundo consegue pelo menos uma vaga na Sul-Americana e justamente por isso que o Cruzeiro está na disputa. Mas o Cruzeiro não chegou à semifinal da Sul-Americana de graça. O Cruzeiro passou por um Boca Juniors num confronto duríssimo, né? Que o Boca Juniors quase conseguiu eliminar a gente no Mineirão, mas nós passamos, nós superamos um trauma muito grande. O Cruzeiro não ganhava de time argentino nem a pau em confronto de mata-mata. E a gente ganhou justamente daquele que, na minha opinião, é o maior clube do país. A gente tirou o Boca Juniors. A gente tirou o Libertad, que é o melhor time do futebol paraguaio, com todos os méritos também. E o Cruzeiro passa longe de ser o melhor time do futebol brasileiro. Mas nós não precisamos bater o melhor time do futebol brasileiro, seja ele quem for, na sua opinião. Nós precisamos passar pelo Lanús, que é um dos piores times dentro do atual campeonato argentino, embora tenha qualidade, e posteriormente, chegando à decisão, a gente precisa bater o Racing, que é um belo time, ou o Corinthians, que é um time que tem dificuldades, mas um elenco muito qualificado também. Tá? Mas a gente não tem que pensar na final agora, vamos pensar Cruzeiro e Lanús. Vai ser difícil, vai ser pedreira, mas estamos vivos e não tem motivo nenhum pra gente desacreditar do Cruzeiro. Esse vídeo serve realmente como um apelo a cada cruzeirense que eventualmente estiver assistido. Se você achar interessante passar pra frente, compartilha, deixa o like aí no vídeo, se inscreve no canal porque tudo isso ajuda muito. E principalmente, gente, confere o link que tá aqui na descrição do vídeo, tá? Sobre esse material, esse documentário que foi feito pelo Gui Lopes sobre a conquista do Cruzeiro da Supercopa de 91, porque é
um conteúdo muito bom, tá? Muito bom, e tem lá os lances de cada uma das partidas, pênaltis perdidos pelos adversários, os gols que o Cruzeiro fez na campanha. É espetacular, e eu acho que muitos torcedores do Cruzeiro não têm tanto conhecimento, tá, desse trabalho, dessa conquista, desse momento, né? Todo mundo não, o Cruzeiro sempre foi... Não, gente, o Cruzeiro viveu anos muito complicados, viveu anos de ostracismo e a gente passou por isso com muito trabalho, tá? Não é fácil, nem toda conquista do Cruzeiro é como o Brasileirão de 13 e 14 ou como o Campeonato Brasileiro de 2003, que a gente tem um time ofensivo, super qualificado, passa por cima, às vezes vai na marra. Se tiver que ser na marra, que seja na marra, tá? Então confiram esse conteúdo, é ouro, tá? Vale muito a pena acompanhar. E parabéns ao Gui, que eu não conheço, tá? Mas faz um trabalho muito legal sobre o Cruzeiro aqui no YouTube. Então, meus amigos, aproveitem lá o conteúdo, confiram, se inspirem, tá? E que os jogadores do Cruzeiro estejam também muito inspirados para essa grande decisão contra o Lanús nessa quarta-feira. Eu acredito no Cruzeiro, eu escolho estar sempre ao lado do Cruzeiro nesse tipo de situação. Se perder, perdeu, paciência, aí a vida vai seguir, tá? Mas sempre com confiança de que é possível a gente ganhar sim. Ninguém ganha, ninguém perde de véspera, tá certo? Da mesma forma que o oba-oba é negativo, postura derrotista também é. Então vamos pra cima, aqui é Cruzeiro, aqui ó, essas 5 estrelinhas aqui ó, elas são muito respeitadas na América do Sul, no mundo, tá? Quem conhece o Cruzeiro sabe o tamanho que o clube tem e às vezes eu acho que a torcida do Cruzeiro precisa ser relembrada disso, tá bom? Então dá uma conferida lá no material, se inscreve aqui no canal, enfim, vamos trocar uma ideia. Hoje não terá live, amanhã, quarta-feira, a gente volta com o pré-jogo de Lanús e Cruzeiro e após a partida com aquela live de sempre, trocando uma ideia sobre o jogo. Tá bom? Muito obrigado a todos aí por acompanhar, deixa o like, se inscreve, tamo junto. Valeu galera, um abraço e até o próximo vídeo. Vamos Cruzeiro!